No programa de hoje eu estou conversando com Márcio Pascoal, escritor que fala sobre a biografia da Rogéria, que vamos falar agora. Márcio, você estava começando a contar que você encontrou a Rogéria, vocês eram, na verdade, vizinhos, e ela te convidou para escrever a biografia dela, que já havia sido, ela já havia tentado outras vezes, foi isso? Com quem? Acho que uma jornalista de São Paulo, depois tentou com um amigo e não deu certo. Um foi rapidamente, não deu certo, a outra jornalista ela ainda deu alguns depoimentos, mas não foi adiante. Como foi a experiência de conviver com a Rogéria? Você já a conhecia dali, e a hora que você foi escrever, como é que funcionou essa relação? Eu sempre achava que era conversa. Ela chegava para mim, vou escrever minha biografia, Pascoal, você que vai escrever, faz aquela farra toda. Sempre quando eu me encontrava, eu já estava levando aquilo na brincadeira. Até que, ano passado, início do ano passado, ela falou, vamos começar agora. Ela estava fazendo a novela Babilônia, e aí falou, vamos fazer agora que a hora, parece que ela estava sabendo, né? Impressionante. Né? Ela resolveu fazer, foram 3 meses de gravação direta. A minha proposta para ela, eu nunca tinha trabalhado com um biografado vivo, né? Porque o João, quando você fez, já tinha falecido. Mas parece que vocês combinaram que ela só ia ler ao final. Isso é que foi bacana. Respeitou? Respeitou, claro. Foi assim mesmo? Foi. Não teve nenhum pitaco aí no meio do caminho? Ficou apavorada quando o livro saiu, achando que ela é a travesti da família brasileira. Isso. Que depois do livro, ela não ia mais considerá-la. Mas foi ao contrário, o livro aproximou mais, e quando ela perdeu logo o medo, aí ela... E ela realmente, pelo que eu li, ela conversou com você sem pudor, contou a história como ela realmente foi. Exatamente, era a vontade dela, ela queria mostrar o lado dela, inclusive o lado que não tinha tanto glamour. As pessoas imaginam, que ela mesmo falava, eu não tenho história de bicha triste, realmente ela não tem história triste, mas existe uma realidade. Claro. Não é só uma fantasia. E vamos lembrar que Rogéria começou a assumir-se homossexual na década de 70, no início, não foi isso? E se travestir também numa época em que isso não era comum. Márcio, ela gostava ou assumia o tempo todo que era Astolfo, era Rogéria, porém Astolfo. Aí ela vai para Paris e volta, e aí começa a se vestir de mulher, a assumir o Rogéria. Que, aliás, eu queria que você contasse como é que esse nome surgiu. O Rogéria, porque não era o nome que ela usava inicialmente. E além de você contar sobre o nome, ela foi para Paris por conta de preconceitos que não conseguiu viver aqui no Brasil, ou foi por quê? Qual a razão dela ter ido? Não, ela foi mesmo e tinha um show, um colega dela, o Denis, arrumou um show, viajava pela África toda, a África portuguesa, e ela foi viajar, conhecer o mundo, ela queria conhecer o mundo. E, inclusive, quando ela sai daqui, ela está muito bem, ela foi vedete do Machado, na Boate Fred's, depois no Rival, ela fez 3 espetáculos no Rival. Ela foi muito bem, mas ela queria mesmo viajar, conhecer o mundo e aproveitar. E em Paris, já depois ela vai a Barcelona, tem uma história de viagem, Itália, por aí afora. Conhece as travestis, fica amiga das travestis todas, e vivencia aquilo tudo, e aí passa, até assessorado por elas, a se vestir de mulher mais o tempo todo, porque ela só se produzia para o show. Como era aqui. Ela diz que Rogéria é a personagem do Astolfo, Exatamente. Não é isso? Ela é Astolfo, no entanto, Rogéria é a personagem. Só que o personagem começou a ficar tão famoso, tão forte, que ela não podia mais sair na rua de Astolfo. E ela começa a sair de mulher o tempo todo. Inclusive, ela dizia que dava muito trabalho. Né? Que dá muito trabalho ser mulher, ela brincava muito comigo. E dá mesmo, né? Porque tinha unhas e cabelos, e o cabelo dela era muito bonito, e todo mundo comentava muito. Dá um trabalho danado, realmente. Né? Ela usou hormônio, pouco, Ovociclin, para seio. E nunca quis fazer a mudança de sexo. Por quê? Não, ainda teve. Ela saiu de Barcelona para Paris por causa disso. Ah, é? Porque a lei, naquela época franquista, não deixava travesti, homem fantasiado de mulher, trabalhar no palco. Então teria que ser mulher. Então ele teria que se operar. E aí ela não quis? Não quis. Ela vai fugida, então, com a Rogéria, com a Valéria, para Paris. Porque lá tudo bem, não tinha lá problema. Sim, lá estava o auge, o carrossel. Aí ela agrada, ela dá sorte que ela cantava na Guila e o dono do carrossel era judeu, adorou.
se apaixonou por ela e ela vai fazer a carreira dela. E ela começou a carreira artística como maquiadora, não foi isso? Na TV Rio. Na TV Rio. Lá ela conviveu com atores, atrizes, que inclusive estimularam o lado ator, digamos assim. Exatamente. Na época ainda era ator dela, era né? O sonho dela era ser atriz, mas ela achava que não podia. Por quê? Um travesti ser atriz. Entendi. Ela só trabalharia como mulher. E aí ela achava que não teria essa chance. E aí Fernando Montenegro tem aquela frase, né? Que a arte não tem sexo e tal. Nesse momento, pegar o gancho da sua pergunta, a Zélia Hoffmann, que disse que Astolfo não era nome de maquiador na TV Rio. Que então se chamava Rogerinho. Aí ele ficou Rogerinho na TV Rio. Nessa época se vestia de homem ainda? Se vestia de homem. Só no carnaval. Ah, sim, ok. Carnaval. Aí no carnaval, ganha um desfile de fantasia com a Suzy Young. E aí, como é o nome, não sabiam nem o nome. Aí Rogério, e aí ficou Rogéria. O público começou a gritar Rogéria e passou a ser Rogério. Por isso que ela diz que foi batizada pelo próprio público. Exatamente. E você acha que essa história do travesti da família brasileira, o respeito que ela impunha com as pessoas e tal, vem pelo fato dela não negar o Astolfo? Sim, vem desde o berço, na família. Ela já tinha esse entrave com a família, que a família é grande, a maioria era contra. Preconceitos, aquilo tudo. A mãe é que defendia. A mãe foi muito a favor e abraçou desde o início, Exatamente. Então, esse exercício que ela aprendeu com a mãe, ela passou para a vida. Quer dizer, ela tinha aquele lado travesti, mas ela tinha o outro lado todo normal. Brincou na rua com moleque, brigava, era briguenta. No tempo que se podia brigar. Gostava muito de futebol, numa época que era um mundo muito masculino ainda, né? Hoje nem tanto. E ao mesmo tempo gostava de fazer Cleópatra. É, lógico. A homossexualidade foi assumida desde cedo, muito cedo. Vestir de mulher, não, só no carnaval, depois quando ela passa a usar esse atributo como no teatro, como atriz. Inclusive ganhou um Mambembe. Como atriz, em 1979, trabalhando com o Grande Otelo, e dirigida pelo Aderbal Freire. Depois ela trabalhou muito tempo com a Gildo, não foi? Com a Gildo Ribeiro. Com a Gildo, quando ela volta de Paris. Exatamente. É um parceiro dela constante, a Gildo. Ela era muito boa de improviso, né? E cantava era muito o forte bem, né? dela. Ela tinha uma voz forte, potente, mas o improviso é que era o... E o humor. Mas o humor dela, engraçado, o humor dela era cotidiano, na vida, assim, né? No inusitado. Ela era completamente inusitada. A verve dela de humor era nesse sentido, de desconcertar. Então, ela ia para o palco, brincava com as pessoas. Tanto é que ela foi fazer um show nos Estados Unidos, em Nova York, e não podia dizer que ela era homem. Sim. Senão não dava público. Não dava público. E ela acaba rompendo isso, não aguenta. No final, ela senta, beija, faz tudo e fala no final que ela é I'm a guy. Inclusive, o tempo todo, ela diz que faz questão de, sempre que começava um relacionamento, dizer eu sou um homem, eu não sou uma mulher. Eu uso roupas femininas, mas sou um homem, né? Nessa mesma época, só te interrompendo rápido, ela vai para Caracas e aí acontece o contrário. Ela diz que é homem e ninguém acredita. É verdade. Muito gozado. Muito interessante, até porque não dava assim. Né? À primeira vista, ficava muito difícil acreditar. Ela desistiu. Ela falou, eu falo, se todos acreditam. Eu não. Você a conheceu na intimidade porque se relacionou profundamente no tempo em que estava escrevendo a biografia. Isso. Para você, ela realmente era uma pessoa bem resolvida consigo? Sim. Era bastante bem resolvida com isso. Tinha todos os problemas como todo ser humano, né? Mas era muito bem resolvida. A homossexualidade, principalmente. E ela tinha um retorno, né? Era muito reconhecida, muito querida. E ela criava essa coisa de ser reconhecida na rua. Era um prazer que ela tinha. Ela não tinha esse negócio de óculos escuros disfarçar, não. Ela fazia questão de falar com todo mundo. Cada vez que você andava no lembre com ela, era um... Ela disse que, inclusive, não gostava de levantar bandeiras. Ela era a própria bandeira, porque começou todo esse processo de assumir, né? Ela foi cobrada muito por isso, de não não o direito. E por que você acha que ela não se engajava em nenhum movimento? Ela me explicava o seguinte, ela dizia isso mesmo. Eu faço o meu papel, eu sou a própria bandeira. Eu abro caminho para as pessoas que vêm atrás. Ela nunca foi muito política. Não tinha esse interesse, na verdade. O interesse era artístico, na verdade. Exatamente. Quando ela escreveu o livro, eu quero mostrar aqui agora o livro, Rogéria.
E aqui no livro, eu vou abrir aqui porque eu quero mostrar um negócio. Eu achei muito interessante, além das fotos, a maneira como você fez que existem as falas entremeadas da própria Rogéria aqui no livro, que são essas partes que estão em rosa, em púrpura. É púrpura. Estão aqui. Isso foi uma ideia sua dela? Minha. Foi minha. Porque Você quis dar voz a ela? Eu tinha o depoimento, eu falei para ela que não ia ser uma biografia chapa branca. Senão, eu seria ghostwriter. Ela falava tudo, eu escrevia tudo. Aí, então, a parte que está realçado em púrpura é exatamente a transcrição exata do que ela falou nas fitas. E eu vou contando a história. Entremeando com a história que tem a ver com aquilo. Depoimento, eu vou colocando as opiniões. Por exemplo, ela falava muita coisa de que ela sempre foi aceita. A família dela aceitou. Não foi assim? Não foi. Inclusive o padrasto não aceitava, o marido da mãe dela, A única pessoa que a aceitou o tempo todo foi a mãe. Foi a mãe dela. Acho que ninguém aceitava. Agora, com o sucesso, fica mais fácil. Mas voltando a Fernanda Montenegro, que você citou aqui, dizendo que ator não tem sexo, ela tem uma frase ótima também, né? O sucesso perdoa tudo. Também isso. Não é? Exatamente. O sucesso é uma outra história, né? Quando você consegue isso, é uma outra história. Ela te pediu para omitir alguma coisa, algum detalhe, a não ser nomes de pessoas? Só isso. Só os nomes. E é engraçado... Mas para você ela disse? Para mim disse. É engraçado essa confiança, né? Ela tinha assim... E isso eu acabei ficando com uma responsabilidade muito grande. É verdade. E olha... acho que ela sabia que eu ia corresponder. E eu mantive isso o tempo todo e continuo mantendo. As pessoas continuam me perguntando e eu continuo mantendo. Claro. Isso é um trato. Não há dúvida de que você fez. Como ela fez comigo, de só ler quando saísse. Sim, sim. E se você assumiu, você iria até o final, com toda certeza, né? O livro tem passagens, vamos dizer, muito picantes, essa é a palavra, da vida dela, que ela conta com toda clareza. O livro chegou, inclusive, a ser comparado ao livro da Bruna Surfistinha. Você temeu isso quando escreveu? Foi proposital? Foi ocasional? Como é que funcionou? Foi até o irmão dela conversando, nós três conversando, que ela estava, justamente quando começou a ler, ficou assustada com isso, mas foi o que o Flávio, o irmão dela, falou. E isso é a sua vida, você falou isso, não foi diferente. Você não queria mostrar a sua vida, está arrependido? E aí foi esse momento que ela ficou com medo. Quer dizer, se ela tivesse a chance de dar uma lida antes de publicar, talvez tivesse eu tirado. Acredito que ela tivesse tirado. Mas depois ela ficou feliz justamente por isso. Quando ela sentiu firmeza que nada ia mudar, ao contrário, as pessoas iam conhecer a verdadeira história dela, sem máscara. Sem máscara, sem disfarce. É verdade. Ela ficou mais feliz e aliviada. Ficou aliviada. E viu que deu certo, não foi bola fora, como ela imaginou, né? Qual foi a lição mais importante dessa relação que você guarda, agora que Rogéria já nos deixou? Generosidade. Eu vou guardar dela sempre isso. Carinho, generosidade, confiança. Confiança mútua, mas confiança. E generosidade. Ela era uma pessoa muito boa. Ela estava sempre querendo ajudar, sempre disposta, sempre do seu lado, sempre com uma palavra de incentivo. Isso é o que vai ficar sempre na minha memória. E falta, né? A gente sente muita saudade. Em tempos tão conturbados, né, como a gente vive, pessoas generosas têm um destaque ainda maior, né? Chegamos no nosso momento literário. A gente está falando de biografia, então eu vou indicar a biografia da Hebe Camargo, que é escrita pelo Arthur Chechel, que também foi outra estrela maior, indiscutivelmente, foi cantora, foi apresentadora, enfim, foi uma mulher de sucesso, como Rogéria, e as duas têm em comum, porque eram peruas, né? Hebe e Rogéria. Qual é a tua indicação, Márcio? Vou indicar um livro que eu estou lendo. Qual é? Terminando. Ele é bem grande, chama-se Equador, é de um português, Miguel Sousa Tavares, que fala sobre a colônia de São Tomé, um governador, a história de Dom Carlos em Portugal nos anos 1900. É muito bem escrito e muito interessante, estou gostando muito. Tá certo. E eu quero mostrar também o último romance que você escreveu, que diz A Morte Tem Final Feliz. Para uma pessoa que tem humor como você, esse título é bastante sugestivo, né? A maconha tá bêbada,
também não é um romance, são artigos, mas também é um título muito sugestivo. E o Rogéria, que ele acabou de lançar, que tem aqui, inclusive, deixa eu mostrar aqui, umas fotos maravilhosas aqui, Rogéria como Astolfo, né? Isso foi ele que se produziu, não foi isso? Ela, no caso, né? Tem aqui com a Gildo Ribeiro, enfim, tem Marília Pera, com Jô, né? Ela tem uma passagem. Aqui, um show, foi o show que ela fez com o Jô, não é isso? Jô Soares, com Eliana Pittman, uma galera. Vanderleia, aqui uma foto toda produzida. Ela saiu no Pasquim, isso aqui, o Pasquim. Carlos que fez essa... Muito interessante, bacanérrimo. Essa seleção de fotos foi escolhida por vocês dois? Leonardo da Vinci, mas o Carlos... Sim, é lógico. Vocês fizeram a seleção juntos? Sim, fizemos a seleção. Das fotos? As fotos nós fizemos a seleção juntos. Entendi. Ajudado pelo um amigo dela de infância, o César, que tinha todo esse material, ajudou bastante, matou a fase pictórica toda do livro, ele tinha a maior parte. E aí a gente selecionou junto. Está tendo bom retorno de público? Sim, as pessoas estão curtindo. Já está terminando a edição e a procura é grande, né? Por um fato, né, inusitado, mas antes já estava vendendo, já tinha terminado a edição praticamente. E ela ficou muito feliz com o resultado, penso. Muito, muito. Ela ficou muito feliz, gostou muito do livro, estava adorando fazer o livro, fazendo muito show, né? Estava fazendo muito show. Deu um resgate. Sim. Deu um up. Isso também não podemos negar. Já está pensando numa próxima? Já estou pensando, mas já ainda... pode contar? Ainda não. Então vai voltar para contar, tá certo? Com certeza. Então tá bom. Querido, obrigada por ter vindo. Foi ótimo. O programa está terminando. Seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para Rogéria, para que sirva de exemplo e que continue essa evolução, as pessoas entendendo cada vez mais o que o ser humano não é diferente. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Minha indignação para a situação política atual brasileira. Quase um clichê, mas a gente não pode fugir disso. Para um Brasil melhor, né? Isso, é a nossa esperança, não é? Querido, obrigada. Prazer te receber, prazer super bom. Muito meu. Obrigada mesmo por você ter vindo. Obrigada pelo trabalho que você fez, que é bacanérrimo, isento e necessário. Que bom. Obrigada, valeu mesmo, tá? A você, muito obrigado pela sua audiência e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil está no ar toda segunda-feira às 11 da noite, com reapresentações sábados às 11 da manhã e domingo às 7 da noite. Espero vocês. Até lá.